Vamos meditar numa passagem bíblica nesta noite, no livro dos Salmos, de número 92. E nós iremos ler o versículo de número 12 até ao versículo 15. Salmos 92, verso 12 até o verso de número 15. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Amém. Os que estão de pé, podeis assentar em nome de Jesus e fiquem em espírito, em oração, para que nós tenhamos compreensão dessa palavra. Irmãos, eu estava meditando um pouco a respeito do andamento da igreja. E nós sabemos que o andamento da igreja reflete muito naquilo que a igreja recebe. Se a igreja é ensinada a buscar as coisas de Deus, a buscar o espiritual na sua vida, essa igreja ela tem crescimento. Se a igreja é ensinada a um comodismo, em que ela se sente bem e está já saciada, a palavra mais certa é essa, com aquilo que ela já tem, ela não vai procurar crescer. E nós podemos extrair de dentro da palavra de Deus, mesmo nesse texto, em alguns outros, que Deus ele quer que a sua igreja cresça em vários aspectos, ou por que não dizer em todos. E Deus ele se preocupa com esse crescimento, porque esse crescimento ele parte daquilo que a igreja recebe, ou que a igreja aprende, ou que as ovelhas ela come. Isso faz com que ela engorde e ela cresça e ela seja uma ovelha saudável. E para isso o pastor está apto a dar esta comida à igreja. É bem verdade que às vezes essa comida ela muda. Às vezes a ovelha nova, geralmente ela precisa comer uma comida na forrageira, mais triturada, mais passada. Mas quando a ovelha chega a uma maturidade, quando a ovelha cresce, e ela faz parte desse crescimento, agora ela precisa comer uma comida mais forte, que venha trazer nutrição para ela. E eu tenho abrido a mente para essa questão. E com a ajuda do Espírito Santo, o Senhor ele tem aberto a minha mente para esse crescimento, porque à medida que eu cresço, eu espero que a igreja também cresça. Você não imagina, e às vezes pode até não passar pela sua cabeça, a cobrança que vem sobre nossas vidas a respeito da igreja. Se você não sabe, a palavra de Deus denota-se, está escrito dentro da palavra de Deus, que a responsabilidade da igreja, a direção da igreja, para onde a igreja está sendo conduzida, é responsabilidade do pastor. E que o pastor precisa mostrar a verdade. Aleluia. E automaticamente ou sucessivamente a igreja tem que estar pronta para ouvir a verdade. Independente de qual seja essa verdade, a igreja precisa receber.
pois é um conteúdo, é uma comida que não vem de nós mesmos, é uma comida que vem direcionada por Deus. Assim como Deus falou nessa noite, que Ele é o Deus da provisão, de que quando algumas pessoas iam pegando os poços de Jacó, Ele ia ordenando que outros poços fossem abertos, e que esses poços eles seriam cheios de água para alimentar, saciar a sede do seu povo. Já estou sentindo uma graça muito grande aqui. Aleluia. E Deus ele tem essa preocupação. Nisso, muitas vezes, dentro da própria palavra de Deus, Ele nos traz algumas mensagens figurativas de que o próprio Jesus muitas vezes falou para os seus discípulos, de uma forma figurativa em que só o seu discípulo entendesse o que realmente ele queria falar. E aí ele se relacionava com o seu discípulo através de parábolas. E é bem verdade que nem todos entendiam, mas eles estavam ali ouvindo a palavra de Deus porque eles precisavam fazer parte desse crescimento. Agora Jesus levanta, Deus, o Senhor, levanta um homem chamado Davi e escreve um dos cânticos mais lindos que um homem pudesse escrever, o Salmo de número 92, que no início ele fala de uma forma de como servir a Deus, de como crescer no ministério, de como podemos provar, não de mudança, Manuel, porque eu aprendi, irmão, que mudança é fácil, todo mundo muda, qualquer pessoa pode mudar. A pessoa pode mudar a sua razão, o seu conceito. Através de um conselho, de uma palavra, você pode mudar até o seu pensamento. Mas a mudança, ela está limitada a algo chamado transformação. Você pode até mudar, mas enquanto você não for transformado, não adianta nada. Porque a transformação, ela faz parte do crescimento. E o crescimento ele depende da fundamentação, da sua raiz, da onde você está sendo originado, da onde está tirando o seu caráter. Do fundamento. E o fundamento ele vem da palavra de Deus. Não há crescimento se não houver fundamento. E não há a palavra de Deus se não tiver origem. Verdade. Então é isso que Deus Ele está despertando a sua igreja para os últimos dias. Agora há pouco eu estava vendo uma reportagem e um homem falou, e esse homem não pertence nem à crença cristã, mas na sua intelectualidade ele percebeu algo que não é normal quando se trata de coisas concernente uma mente transformada ou concernente a uma pessoa oriunda de Deus, um cristão. E ali naquela reportagem ele dizia que ele achou absurdo a questão de uma lei, e que toda lei, quando ela vem, quando nos sobrevém, ela atinge toda a instituição, ela atinge todas as pessoas, porque é lei, e lei tem que ser cumprida. Mas aí ele achou estranho, porque essa lei, ela permitia, ela dava sanção a pessoa ter direito a um relacionamento, e que a Bíblia diz que é um relacionamento ilícito. Eu vou já voltar aqui para a mensagem. Mas eu quero que você entenda, irmão, que você precisa crescer o quanto mais rápido possível.
Porque a partir que você cresce, a partir que você floresce, a partir que você amadurece, você não vai aceitar essas coisas de qualquer maneira. Essas leis que inventam por aí, que querem sancionar por aí, decretar por aí, que um pai, ele pode ter um relacionamento com uma filha. Se não me falha a memória, isso tem como nome incesto. Incesto. De um pai se relacionar com a filha e casar e ter filhos. Ou de um irmão contra um irmão, porque a lei está escrita lá, que diz que dá sanção, que permite a pessoa, por mais o grau que seja da sua genealogia, da sua irmandade familiar, ele é permitido a se relacionar. Sabe o que é isso, irmão? É um despertamento, é um florescer de Deus para nossas mentes, que nós temos que crescer, que nós temos que avançar no crescimento, no conhecimento e na graça de Deus, através da palavra, dos fundamentos que vêm da parte de Deus para a nossa vida, e nós devemos agora crescer, passar a ser uma árvore que cresceu, uma árvore que dá fruto, uma árvore frondosa, que as pessoas olhem para nossas vidas e vejam a diferença em nós, para que as pessoas olhem para nós e vejam frutos na nossa vida. Escute, independente daquilo que seja preciso para você crescer, Deus quer que você cresça. O Salmo 92, ele fala especificamente em uma comparação de um homem com uma árvore. Aqui no texto, o salmista ele vai dizer que o justo, ele está falando de quem? Diga, do crente. Ele está falando de quem, igreja? O justo florescerá, nascerá flores, nascerá folhas. O justo florescerá como a palmeira. Aí ele diz: crescerá como o cedro no Líbano. Diga, cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor, eu vou repetir. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do Senhor. Aleluia. O verso de número 14, ele disse: até na velhice darão seus frutos e serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto e que Ele é a rocha e que nele não há injustiça. Agora, depois de muitos anos passados, séculos, podemos dizer assim, um profeta levantado por Deus e que tinha capacidade, mas ele olhando para ele mesmo, ele dizia que eu sou apenas uma criança. Jeremias. Mas aí, quando Deus levanta Jeremias como profeta, ele passa a compreender que ele tinha mudado, ele tinha saído de uma situação que Deus tinha colocado ele em outra situação. Ele havia crescido e amadurecido espiritualmente. Agora ele passa a crer. Ele diz com suas palavras lá no capítulo 17 de Jeremias, no versos 7 e 8: bendito o homem que confia no Senhor, escute, e cujo a confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto a águas,
que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia, aleluia, e não receia, não tem medo quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, ou seja, mesmo quando houver falta de água, eita, é forte. Mesmo quando houver falta de água, não se fadiga e nem deixa de dar fruto. Alguém pode dar um glória a Deus? Então o cristão, ele é comparado aqui como o cedro no Líbano. Nessa passagem e em outras passagens também, muitas vezes, como outras questões ou outras comparações foram feitas pelo Senhor com a palmeira, com o figo, com a figueira, com a oliveira verde, com a cana trilhada. E o Senhor faz essa comparação para o dia de hoje, de nós como igreja e como cristão na sua pessoa, nos comparar com o cedro do Líbano, uma planta. Mas eu fui estudar, irmão, a fundo, e eu vi que essa planta realmente ela tem alguns aspectos que nós podemos trazer para nossas vidas de crente, de cristão, irmão Vladimir. Porque por ela ser comparada com as nossas vidas, assim como tantas outras coisas, como a águia, como tantas outras coisas dentro da palavra, nessa parte figurativa que o Senhor sempre falava, Ele nos comparou com as nossas vidas, e agora Ele nos compara com o cedro. E esse cedro, irmão, ele passava por um processo. E qual é o crente que ainda não passa por um processo nos dias atuais? Qual é o crente que muitas vezes tem que enfrentar coisas que muitas vezes até ele mesmo não suporta, mas para que ele seja comparado com algo firme, que cresce e que está fundamentada na palavra de Deus, é necessário que ele passe por algumas coisas. E o cedro, ele tem o seu crescimento, diga crescimento. Ele é fundamentado, diga fundamentado. E ele é basificado, ou ele é baseado, ou é feito uma analogia do cedro com a palavra de Deus, com o crente em si. Eu vou dizer para você por quê. Porque o cedro, quando parece muito com o crente em seus aspectos, com o crente que nós podemos dizer algumas coisas em comum que existe no cedro, parece com o crente. Escute, é mais normal o cedro nascer nas regiões montanhosas, em meio a pedras, em lugares mais quentes. Eu vou repetir. Normalmente o cedro está lá no Líbano. Ele nasce nas regiões de montanhas, aonde existem muitas pedras, e lá é conhecido como um lugar mediterrâneo, porque é um lugar em que ele se aprofunda, ele desce, e aí torna-se um lugar mais quente. E muitas vezes, irmãos, não diferente da nossa vida, fazendo aqui essa comparação, essa analogia, né? Muitas vezes nós temos esse aspecto parecido com o cedro. Porque
Nós, em alguns momentos da nossa vida, nós estamos diante de situações grandes e enfrentamos grandes muralhas, grandes montanhas, grandes gigantes. E às vezes nós somos provados, que nem a palavra do Senhor diz, no fogo, assim como o ouro é provado, no fogo nós somos provados. Mas entenda que essa provação, entenda que isso que nós passamos, isso vai nos levar a algo bom, porque mais na frente nós vamos olhar para aquilo que nós vivemos e vamos dizer: isso fez com que eu crescesse. E que na minha vida, que não tinha mais vida, agora florescesse o Senhor. E o Senhor me fizesse crescer de uma forma que agora eu estou dando fruto. Porque eu passei por essa situação. E esse é um dos aspectos que faz com que nós tenhamos aparência com o cedro. Algo que me chamou muita atenção nesse estudo é que o cedro, ele demora a crescer. Ou seja, o crescimento do cedro, às vezes, é um processo de amadurecimento. Ele demora. Eu vou já explicar algumas coisas que eu fui estudar a respeito do cedro. E, irmãos, eu fiquei maravilhado. Porque nessa demora de crescer, quem está de fora não dá nada pelo cedro. Quem está vendo essa demora, o processo, muitas vezes nem entende. Porque no processo do crescimento do cedro, ele vai passar por muita circunstância. Quem já viu uma planta nova, que mesmo nova, no seu processo de crescimento e amadurecimento, às vezes a sua folha fica um pouquinho assim marrom, cinza, quase morrendo. Eita, glória a Deus. Aí a gente olha, irmão, não dá mais nada por ela. Muitos dizem assim: essa daí não vai mais crescer. Nasceu, germinou, mas vai morrer. Olha a cor das folhas dela, que ela dará baçu. Olha a cor das folhas dele, nem flor não dá. Ei, show. Sai. Aí você olha para dentro da palavra de Deus, é aí onde você faz a conjectura. Porque essa planta aqui, esse cedro aqui, irmão, é diferente. Ele está plantado aonde? Dentro da casa de Deus. Suga! Vai haver um momento, irmão, que aquela água que desce passa debaixo do trono de Deus. Ela vai passar, irmão, pode ter certeza. Ela vai tocar na tua raiz. E é aí que tu vai ver a diferença. Sabe por quê? Porque o que fez a diferença aqui é porque tu permaneceu. Sou quebrado. Quem está sentindo, irmão, o poder dessa palavra? O salmista disse que essa pessoa aqui, de alguma forma, ela vai florescer como uma palmeira. Olha a comparação que o salmista faz com uma das plantas mais fortes, mesmo que ela seja pequena. Acredito eu, possa ter variedade de palmeiras, mas aqui onde nós moramos, na nossa região, não existe palmeira que passe
de 2 metros. É a que nós conhecemos. Mas, irmão, a comparação com a palmeira é algo profundo. Porque a palmeira é uma das plantas que tem mais raízes. E é isso que segura ela. As suas ramificações. E por que não dizer? O que segura a palmeira é o seu fundamento, a sua raiz. Porque ela cresce o mais profundo que ela puder. E ela se espalha. E pode vir o que vier contra a palmeira. Há relatos bíblicos que diz que a palmeira, quando leva um vento da basura, ela vai até o chão. A palmeira vai até o chão quando aquele vento contrário vem sobre ela. Mas a palavra de Deus nos revela que por ela ser forte, ela se levanta novamente. Aleluia. Louvado seja Deus. Então por isso que eu digo que nós temos esses aspectos parecidos com aquilo que o Senhor, Ele compara. E nós precisamos levar esses aspectos, porque isso são características próprias nossas. E sabemos que isso não é por aquilo que nós temos ou que podemos, mas é porque o Senhor é quem dá para nós essa capacidade. É o Senhor quem dá. Outra coisa em relação a essa demora, porque quando eu digo demora, eu não estou falando de algo que venha tirar a honra daquele crescimento, porque essa demora é o processo. E você só sabe o seu processo. Quando você olhar o processo de alguém que está do teu lado, não aponte, porque o processo é dele, é ele que está passando e é ele quem sabe. No momento certo, aquele que plantou ele vai dar ordem, ele vai crescer. O cedro, irmão, é uma planta fantástica. O cedro, ele cresce 40 metros de altura. Depois você vai ver lá o cedro. Pesquisa lá o que é o cedro. É uma árvore muito frondosa. É muito frondosa. Ela parece com aquele pinheiro, aquele que as pessoas colocam para ser aquela árvore de Natal, de tão bonito que é. E aí ela chega a medir 40 metros de altura, é muito alto, né? E é considerada uma das maiores árvores desse forte, que chega a 40 metros. Só, irmão, que o crescimento dela para chegar a essa estatura, a uma altura de 40 metros, não é de uma noite para o dia. Não é aquela árvore que nasceu na cabeça de Jonas, lá no deserto. Não. Tem um processo. Tem um processo e você precisa atentar para esse processo. E aquelas pessoas que estão olhando para vocês, independente, escute isso. Independente que elas acreditem ou não que você vai crescer, aí o problema é delas. Porque o cedro é diferente. Ele não cresce. Geralmente, ele não cresce logo. Aleluia. Escute. O cedro, ele não cresce logo para cima. Isso daqui é forte. Ele cresce primeiro para baixo. Eu fui estudar isso, fiquei maravilhado.
Porque dentre 3 anos, escute que eu vou dizer isso, é extraordinário, é o céu. Dentre 3 anos é bastante tempo, sim ou não? Se nós formos comparar com o tempo para um cristão, já tem dado tempo ele aprender muitas coisas, sim ou não? 3 anos, irmão. Esse crente já é para ter sido batizado com o Espírito Santo, ter visto pelo menos alguma coisa de Deus, ou ter vivido algo de Deus na sua vida. Mas escute o que é que o Senhor fala do cedro. Dentre 3 anos de crescimento, fundamentado pela palavra, ou seja, pela vontade de Deus, essa planta, ela cresce 5 centímetros. Eu pensava que eu ia escutar um... Durante 3 anos, irmão, Vladimir, ela cresceu 5 centímetros. Só que tem um mistério aqui que é mais forte do que isso. Que enquanto ela cresceu 5 centímetros, é mais ou menos isso aqui, não, cara? Enquanto ela cresce, vai pra cá, aqui, 5 centímetros, ela cresce 2 metros para baixo, 2 metros para baixo, 2 metros para baixo. Aleluia! É forte demais. Agora entenda porque o processo muitas vezes demora. Quem está de fora e olha aquela plantinha, aquela plantinha ali, 5 centímetros. Mas irmão, 5 centímetros dessa planta, ela está descendo. Alguns estudos eu fui ver, 1,5 metro, outros, na maioria deles dizia 2 metros para baixo de raiz. Eu vou dizer uma coisa. Depois que ela cresce, ninguém segura ela. Sabe por quê, irmão? Porque quando ela cresce, segundo os estudos, diz que o seu tronco chega a medir 14 metros. Ele falou isso, irmão, para mostrar a grandeza que está sobre a nossa vida. E muitas vezes nós não sabemos. Porque o nosso inimigo muitas vezes realmente ele não vê. Ele olha para nós na situação que nós estamos e diz: essa daí não, esse daí não. Só que as nossas raízes já têm crescido faz muito tempo. Ai, xerabadaraba. O crescimento do cedro, igreja, ele não é aparente. Olha aí, não precisa ele aparecer, porque enquanto ninguém está vendo, Deus está fazendo a obra. Deus está fazendo a obra. Não precisa ele dizer: eu estou aqui, eu vou crescer, eu vou ser, eu vou fazer. Não precisa, porque enquanto ninguém está vendo, por não ser aparente, ele está crescendo. Uma curiosidade que eu vi aqui sobre esta árvore. E eu trago para você como um tema nessa noite para você levar para o resto da vida. Essa árvore não precisa mostrar a todos, escute, no primeiro momento, como ela ficará grande. Não precisa. Vou repetir. Essa árvore não precisa, no primeiro momento, mostrar para todos como ela ficará grande, ou seja, como ela vai florescer, como ela vai crescer. Não precisa. Esse período é dedicado para o seu firmamento. Porque enquanto você está crescendo, ninguém está vendo. Só que isso está beneficiando a tua vida.
Porque o teu crescimento muitas vezes depende de algumas coisas, como eu disse no início da minha fala. Você vai passar por algumas coisas, você vai viver algumas coisas que às vezes vai até doer. O próprio Deus vai olhar para você e vai dizer: precisa podar um pouquinho aqui, precisa podar um pouquinho ali, precisa fazer isso aqui, para que eu lhe dê o seu fruto certo, na hora certa, no momento certo. Então, para que isso aconteça, é necessário a raiz se fundamentar, né? Para que não impeça que ela cresça e que ela não seja uma árvore frágil. Para isso a raiz precisa se aprofundar. Então é um tempo que leva. Aqui leva basicamente 3 anos. Eu não sei qual é o processo que está na sua vida, mas isso que você está passando está servindo para você. É quando o apóstolo escreve uma palavra que ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, é necessário que a raiz ela seja fundamentada. A planta cresce, ela vai crescendo e a raiz vai sendo fundamentada, ou seja, ela vai tomando sua base. E quanto mais base ela toma, mais forte ela fica. Aí só assim ela vai chegar à altura final. E aí onde ela vai ter segurança e força. Porque, irmãos, uma árvore de 40 metros e só de caule, só de tronco, ela tem 14 metros, irmão. É uma árvore muito grande. Sim ou não? Sim. Então o salmista, ele diz no verso de número 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Ou seja, Cristo, irmão, ele deseja que nós cresçamos como esse cedro. E cada vez mais que crescemos, nós se firmamos na palavra de Deus, focando no interior, ou seja, de dentro para fora, em fortalecer o nosso coração, para a partir disso nós termos o crescimento e ficar visível, sem que nós venhamos morrer mediante o tempo. Então isso coopera para nós. Então onde é que nós temos que focar? Diga: na raiz. Na raiz. Não se preocupe como você está crescendo pelo lado de fora. Aquilo que contamina, irmão, não é o que entra, é o que sai. É isso que você tem que se preocupar. Por quê? Porque é aqui que é de onde vem todas as origens. Quando a pessoa olha para você, ela observa aquilo que sai de você, sim ou não? Sim. É daí que ela consegue formalizar, saber se você é ou não é um homem de Deus. Quando o profeta passava, irmão, na cidade de Israel, havia uma mulher que a Bíblia não revela o nome dela, que ela olhava para aquele profeta passando, toda vez ele passava ali e ela conhecia ele, dizia: rapaz, ali é um homem de Deus. Não precisava ele ficar gritando: eu sou um profeta, eu sou um homem de Deus. Não, as pessoas viam, porque o que saía de dentro dele era Deus, era o Espírito Santo. Então nós temos que focar nas raízes. E eu vou dizer uma coisa: às vezes nós não conseguimos compreender isso. Por quê? Porque às vezes nós achamos que não estamos crescendo. Por quê? Nós só pensamos que está crescendo quando as pessoas estão nos vendo. A paz está louvando que ela vez.
Ele está pregando para você ter cuidado com isso. Não venha nem falar isso para mim, não, que eu vou lhe repreender na mesma hora. Ou então eu vou dizer amém, irmão. Deus, é Deus na minha vida. A glória é de Deus. Então, às vezes nós até achamos que não estamos crescendo, que estamos andando em círculo e não vamos chegar em lugar nenhum. Foi isso que o povo de Israel achou. Eles acharam que ia morrer de sede. Eles acharam que ia morrer ali no deserto. Eles acharam que não ia mais ter comida. Olha como é que o povo de Deus, irmão, muitas vezes trata as coisas. Eles olharam para Moisés e Moisés, eu preferia ficar lá, porque lá tinha cebola para nós comer. Não aceite qualquer coisa. Você é uma árvore que dá fruto. E Deus espera que você dê fruto. Porque a partir do momento que você parar de dar fruto, você só serve para uma coisa: para ser cortado e lançado no fogo. Então tenha cuidado, porque isso faz parte do seu crescimento. Foque na raiz. Porque muitas vezes nós esquecemos que nós, como raízes, nós estamos sendo fortalecidos nesse período que nós estamos baixando. Entenda, quanto mais nós baixamos, quanto mais nós nos humilhamos, mais a gente cresce. A palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Não está bom? Tiago escreve uma carta e diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no momento certo Ele vos exalte. Então nós precisamos focar onde? Digo, na raiz. E a raiz precisa se aprofundar. A raiz precisa descer. Quando a raiz desce, ela chega em algo chamado lençóis de água. É aí onde você vai ser mais fortalecido. Por quê? Porque você tem um encontro com o Espírito Santo de Deus. Você tem um encontro, irmão, com a pessoa, com a terceira pessoa da Trindade. Não é qualquer um. Aleluia. Então, igreja, cada dia mais nós precisamos se aprofundar. Digo mais: busque as profundezas das raízes em Cristo, e você dará fruto no momento certo, porque você será fortalecido por Ele. Não desista. Não desista, porque você ainda está crescendo. Alguém escutou? Não desista, porque você ainda está crescendo. E quando você está crescendo, você está aprendendo, você está sendo moldado, as suas raízes estão cada vez mais se firmando. Então continue. Deus está te preparando no secreto. Eu vou repetir: Deus está te preparando no secreto. Por quê, pastor? Diga, por quê, pastor? Porque ninguém consegue ver a raiz. Mas a raiz está crescendo. Amém? Então, vai chegar um momento que você vai estar frondoso, que você vai estar crescido, que você vai estar alimentado.
e que agora você vai passar a dar fruto, porque há uma nutrição em você, e o seu fruto não será um fruto amargo, o seu fruto será um fruto de arrependimento, um fruto que Deus espera de você. Quem está preparado para crescer, diga um amém. Deus vai fazer grandes coisas na vida de pessoas. Porque pode ter certeza, eu posso estar aqui só aguando, depois vem outro e faz outra coisa, mas o único que dá o crescimento é o Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.